Eita glória, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Seja Servo. E hoje eu trago o meu testemunho de conversão, de mudança de vida, de encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eu te convido a ficar até o final, porque com certeza é edificante para muitas vidas. Então, se tu não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Se tá chegando aqui pela primeira vez, acompanha o vídeo. Se tu gostar, se Deus falar contigo, curte o vídeo, se inscreve, fica com a gente, compartilha para que outras pessoas também possam ser edificadas, tá certo? Eu cresci num lar com uma mistura religiosa muito grande. A minha avó era umbandista, e eu quero deixar muito claro aqui que eu não estou falando contra religiões de ninguém. Eu estou dando o meu testemunho. Se por acaso tu não é cristão e participa de alguma religião, não se sinta ofendido pelas coisas que eu vou falar, porque é o que eu vivi. Assim que eu cresci, o que eu conheci foi desta maneira, então eu preciso testemunhar, é a minha vida, a minha história. A minha avó era uma mãe de santo, e além de ser uma mãe de santo, ela também frequentava a igreja católica, o espiritismo, ela fazia simpatias, e tudo que for colocado, que fosse apresentado para ela, ela praticava. E a Bíblia diz que aqueles que não conhecem a Cristo são levados por todo o vento de doutrina. E eu achava muito estranho algumas coisas ali. Mas eu cria muito cedo, eu fui educada a ter fé. E eu cria, e na minha casa tinham muitas brigas, a minha avó mesmo brigava muito, era muito perturbada, havia uma perturbação muito grande, né? E toda vez que haviam brigas, eu ia lá e me ajoelhava na terreira diante das imagens, já muito novinha, sozinha, pegava as velas ali da minha avó e me ajoelhava, e eu dizia assim: eu sei que vocês não estão aí, que vocês não são essas imagens, porque eu, na minha mente, imaginava que aquelas imagens não poderiam fazer nada, não poderiam falar, não poderiam, eu tinha isso comigo, mas não sabia explicar. Então eu sabia que eu estava falando com alguém que estava presente no ambiente, mas que não eram aquelas imagens, só que eu não poderia ver, eu não conseguia enxergar. E porque nós testificávamos o sobrenatural acontecer dentro da nossa casa, isso reforçava com que nós soubéssemos que existia o sobrenatural, né? Olhando o céu, olhando as estrelas, né? Muitas coisas ficavam ali, porque as crianças questionam tudo. As crianças, nós somos inteligentes. O Senhor diz que fez o homem à imagem e semelhança dele. Ele nos fez seres racionais. E o que aconteceu foi que eu cresci dessa forma, questionando, cheia de perguntas, e eu não tinha quem me respondesse, né? Eu ouvia falar de muitas religiões, mas não tinha uma direção certa. Como saber qual é a religião certa no meio de tantas? Como saber quais são as doutrinas certas no meio de tantas doutrinas? Não havia ninguém que me explicasse. Juntamente com isso, eu também carregava a soberba de tirar conclusões precipitadas antes de checar, antes de estudar, antes de buscar a compreensão. Muitas vezes alguém dizia: talvez o caminho seja este, talvez o caminho seja aquele, e nós já tirávamos conclusões precipitadas, porque ouvindo as pessoas falarem, ouvindo pessoas julgarem essa ou aquela religião, e nós, como a criança, ela vai formando ali aquilo que ouve, né, de um, de outro, dentro da sua família, no meio dos seus, né, na escola. A dificuldade na formação, há um período ali na formação onde a criança se enriquece daquilo que ela é nutrida ali pelo que está à sua volta, né? E era assim a minha vida. Então, ao longo do tempo, eu praticava exatamente aquilo que a minha avó praticava. Eu fazia a questão da tradição, né? Porque muitas famílias são assim ainda hoje. Bom, a minha mãe era assim, o meu pai era assim, a minha avó era assim, a minha família é assim, eu também vou ser assim. As pessoas não pensam longe daquilo. E o que acontece foi que, ao longo do tempo, da vida, a gente vai se questionando
e vai olhando, e foi o que aconteceu comigo. Eu sempre voltava, depois que saí da casa da minha avó, eu sempre voltava para aquela religião onde eu fui criada. E eu tentava sair disso, mas eu não conseguia, porque eu acreditava, bom, essa é a minha raiz, é da onde eu vim, talvez seja por isso que eu sempre caio aqui. E um dia eu entrei numa casa de religião, de umbanda, quando eu estava com uma crise muito séria no meu casamento. Meu casamento estava abalado e a princípio não teria mais volta. E o que aconteceu foi que eu fiquei ali nessa casa durante 1 ano. Depois meu esposo ter retornado, saiu de casa, nós tivemos o problema, saiu, mas não saiu, mas nós retomamos, eu levada por todo o vento de doutrina, eu ia desesperada em todos os lugares. Eu ia na igreja católica, eu orava, eu ia no espiritismo, eu orava, eu ia na igreja evangélica, eu orava, eu ia na umbanda, fazia vários trabalhos, fazia muitas coisas para o meu marido voltar para casa. E nada acontecia. E quando ele voltou, o último lugar que eu tinha ido foi uma casa de umbanda. Então eu achei, na minha mente, na minha ingenuidade, achei que porque ele tinha voltado foi aquele lugar, o último lugar que eu fui, onde eu tive a minha vitória. Só que o meu marido não mudava e nem eu. Nós brigávamos muito e continuamos brigando. E como eu tinha entendido que a minha vitória tinha partido daquela casa de umbanda, o que eu fiz? Eu me consagrei ali. Eu entrei, só que antes eu falei para minha avó, eu vou me consagrar nessa casa e tal, ainda tem roupa daquele tempo, e a minha avó disse, não faça isso. A minha avó já não praticava mais, ela disse um dia para mim que não sabia o que tinha acontecido, mas ela sentia que não era mais para ela mexer com aquelas coisas. Então ela fechou a terreira e deixou fechado e não entrou mais lá. Só que ela não tinha explicação, não conseguia entender, o entendimento. Ela assistia os canais, os programas da TV, de igrejas, né, de várias igrejas ali, e ela me disse um dia isso. Não, Juliana, e eu disse não, eu tô determinada, eu vou fazer, e eu entrei para ali, para aquela casa, para aquele lugar, e comecei a servir ali. Então o que acontecia era que o meu esposo não mudava, eu não mudava, nós continuávamos brigando, a nossa casa era uma loucura, era briga, estresse o tempo todo. E eu acabei num determinado momento, porque eu questionava muito, continuava questionando, perguntava para o Pai de Santo de Jesus, eu perguntava para as pessoas ali, mas e Jesus? E Jesus? E Jesus? Eu sempre perguntava, ao ponto de um dia a esposa do Pai de Santo, ela disse para mim, se tu quer tanto Jesus, por que tu não vai para uma igreja? Às vezes ele me constrangia na frente de outras pessoas, porque eu perguntava para ele na frente toda, e ele não cria em Jesus. Existem casas de umbandas onde as pessoas creem em Jesus e estão ali praticando, né, a sua religião pelo seu entendimento que tem, mas elas acreditam em Jesus. E nesse lugar onde eu estava, eles não acreditavam em Jesus. E isso me incomodava muito, porque eu sempre criei em Jesus. E até o Martinho Lutero diz que não é saudável para o homem ir contra as suas próprias convicções, né? Então, o que aconteceu foi que eu questionando, eu fiquei 1 ano nesse lugar, né? E vendo muitas coisas acontecerem, meu coração se entristecia muito. Eu me lembrava de muitas coisas na casa da minha avó, e para mim aquilo que eu buscava não fazia sentido. Eu buscava o amor de Deus. E eu via muitas coisas que para mim não faziam sentido. Então, antes de eu ter algum tipo de entendimento, eu achava que aquilo ali estava tudo muito errado. Algumas coisas me causavam choque, a forma com que eram feitos os sacrifícios de animais. Um dia eu ouvi algo ali que me entristeceu muito. Havia uma caveira, e era uma casa que trabalhavam ali. Eu achava que era diferente, Exu, que tinha linhas que eram diferentes, que eram mais pesadas, outras eram diferentes e tal, como muitas pessoas dizem, mas depois eu descobri, quando eu conheci o Evangelho, que é tudo a mesma coisa. E aí o que acontece? Lembrando que eu não estou falando mal aqui da tua, se é uma pessoa que está me ouvindo,
que participa, eu quero chegar ao entendimento, porque a gente é inteligente. Eu tô contando aqui o meu testemunho. E eu acreditava dessa forma. E eu tinha muitos questionamentos a respeito das imagens dos santos, que eu era devota, que eu tinha adoração. Eu ia pra praia, eu fazia oferendas, eu fazia muitas coisas. E a minha avó me ensinou a fazer tudo do melhor. Eu tirava empréstimo, eu ia no mercado, escolhia a melhor fruta, eu comprava as melhores roupas, né? Gastava horrores de dinheiro para fazer o melhor, porque eu aprendi assim. E eu fui entendendo ao longo do que eu ouvia do Pai de Santo que alguma coisa estava errada. Eu comecei a entender que alguma coisa não estava certa quando ouvia falar esse Fred, deixa eu continuar concluindo aqui para não perder o fio da meada aqui. E esse Fred, eu me lembro que ele falou um dia, era um dia de trabalhos ali na casa, e colocaram ali uma caveira. E ali o Pai de Santo disse que as pessoas que tivessem alguma demanda, algo contra outra pessoa, e tivesse alguém que estivesse te prejudicando, te fazendo mal, e tu quisesse fazer ali com que aquela pessoa se quebrasse, se arrebentasse, até morresse, era para colocar o nome daquela pessoa ali. E todas as pessoas que estavam ali foram. E aquilo me trouxe um choque muito grande. Eu não esperava aquilo, não era aquilo que eu queria. Eu nunca desejei o mal dos meus inimigos. Já aconteceu muitas vezes, muitas pessoas me prejudicarem. Mas eu olhando assim, pensava, por que estão fazendo isso comigo? Se eu não fiz nada, eu sou inocente. Por que tanta maldade? Por que as pessoas não conseguem pensar direito? Por que sabe, no meu entendimento era... por que vocês não fazem o certo? Por que vocês estão me fazendo mal? Mas não de dizer assim, vocês têm que morrer por isso. Aí, claro, a gente sempre pensou que... Eu sempre pensei que existia justiça de Deus. E muitas vezes pedi, sim, que houvesse justiça, que o Senhor fizesse justiça. Né? Mas nunca de ver a pessoa mal, de ver a pessoa morrer, de ver a pessoa, sabe, se esvair ali. E essas coisas me traziam muito choque. Então um dia eu resolvi, primeira vez eu resolvi sair, e aí fui ali na casa, ia me desligar, ia dar tchau e tudo, e conversei com a esposa do Pai de Santo e acabei ficando. Mas ainda algumas coisas foram decisivas depois. Eu muito incomodada com coisas que aconteceram, e eu numa segunda-feira eu decidi, eu dormi pensando, não conseguia mais, dormi pensando, vou sair, fui lá na última sessão, me despedi do Pai de Santo, agradeci e saí da casa, fui embora. Na segunda-feira, na terça-feira, eu fui fazer aquilo que eu sabia fazer, que era consultar cartomantes. Eu fui lá pertinho da casa da minha avó, que tinha uma cartomante que falou muitas coisas que aconteceram na minha vida, então eu sempre frequentava lá. E quando eu cheguei nessa cartomante, eu disse para ela, olha, eu fui lá falar com ela e tudo, e ela começou a dizer para mim que o meu marido ia embora outra vez de casa. E eu disse para ela o que eu precisava fazer. E ela disse assim, faz um banho que resolve. E eu disse, quanto que é o banho? Quanto que tá? Porque fazia um tempinho que eu não ia lá. E aí ela falou o preço, eu me lembro até o preço, que era R$67 na época. Só que eu já tinha empregado muito dinheiro. E as coisas não se ajeitavam, então eu ficava pensando, mas que tanto dinheiro que eu dou para esse negócio e nunca funciona. E na hora eu fiquei muito irada, brava, furiosa. No interior, não expus isso para ela. E eu disse, tá, tudo bem. E aí eu fui na minha avó, que também era mãe de santo. Eu disse pra ela, avó, eu fui na mãe de santo. E eu falei com ela disse que o fulano já tá indo embora de novo. O meu esposo já tá indo embora de casa. O que eu faço? Eu tava desesperada. Eu não queria passar por tudo isso de novo. Embora ele estivesse em casa, a gente tava brigando, tava um estresse. Mas eu não queria de novo que ele saísse de casa. Né? Eu tinha as gurias pequenininhas, são gêmeas, né? E a minha irmã estava ali. E a minha irmã tinha acabado de ir na igreja, uma igreja que é muito criticada, por sinal, por causa da teologia e tal, da prosperidade, não sei o quê. E a gente foi. Ela me levou, ela disse, Juliana, eu fui ali, o pastor fez uma oração e vai dar tudo certo. E ela também estava separada, com um bebezinho no colo, de chinelinho de dedo, sabe, assim, tava assim, em estado também de desespero, sabe? Mas ela tinha ido ali e ela voltou com fé. E ela disse pra mim, Juliana, vamos ali. E esse foi o dia da minha conversão.
esse foi o dia da minha mudança. Eu cheguei na igreja, falei com o pastor, olha pastor, eu fui na mãe de santo, na cartomante, ela me falou isso, ela disse que meu marido tá indo embora, e o pastor disse pra mim assim, olha, aquele espírito que está lá é o mesmo espírito que vai lá na tua casa destruir, é por isso que ele sabe o que ele vai fazer. E aí essa explicação entrou, sabe, me pareceu inteligente, me pareceu lógica, porque tudo eu pensava na questão da lógica, isso não faz sentido, isso não faz sentido, isso não faz sentido. E ali o pastor nem orou por mim, ele só me falou isso, teu marido falou que vai sair de casa, eu disse não, esse teu problema é insegurança, tu tá com medo, os homens não gostam de mulheres assim, inseguras, ele falou isso pra mim, e isso me causou sabe... E só que eu tava atravessando a cidade, fui pegar os meus 2 filhos que moravam ali na cidade da minha avó, e no meio da cidade tinha uma outra igreja dessas, que era a catedral ali. E eu tava incomodada porque o pastor não orou por mim, ele só me aconselhou. Ele disse, vai lá no teu bairro lá, na tua cidade, né? E vai numa igreja. Se tiver uma igreja lá perto, vai lá, frequenta e tal, porque as coisas vão mudar e tal, e tal, e tal. Só que naquele dia, algo falava muito forte dentro de mim, eu precisava, o pastor não orou, e eu fiquei inquieta, eu disse, ele nem orou por mim. E eu fui nessa igreja com os 2 guris junto, os meus filhos, que estavam comigo, e eu fiquei lá esperando, estava na metade do culto, e eu pensando, e agora o culto precisa terminar para eu poder falar com o pastor. E os guris me incomodando, mãe, vamos embora, aí chovendo, e eu pensando, as crianças querem ir para casa, eles nem sabem o que está acontecendo, começou uma batalha espiritual na minha mente. E aí, mas eu resolvi ficar, eu disse, não, eu preciso ficar, eu decidi ficar. E quando eu decidi ficar, eu fui no pastor no final do culto, falei com ele, e eu disse exatamente o que estava acontecendo. Desculpa, eu falei pra ele, olha pastor, eu vim de uma casa de umbanda e eu trouxe, eu acho que eu tava até com as guias, e eu entreguei pra ele, se eu não me engano, não me recordo exatamente, mas acredito que sim. E ele falou, olha, pela tua sinceridade Deus vai mudar a tua vida. E ele fez uma oração, chamou uma irmã, veio os 2, oraram por mim, e quando ele orava por mim, eu comecei a manifestar algo sobrenatural. Manifestei um demônio, e esse demônio urrava, os dentes, eu via, era como se eu visse, ele estava dentro de mim, era como se eu visse as garras, as unhas, sabe? E via urrando, e meu coração, peito disparado, sabe? E na hora começou a vir um filme, toda a minha cabeça, tudo o que aconteceu. São muito tempo de choro, muito tempo de dor, muito tempo de tristeza, de luta, de brigas, de tudo de errado na minha vida. E eu pensava, meu Deus, que vida é essa? Quem pode ter uma vida dessa? Quem pode sobreviver com uma vida dessa? Qual é o objetivo do ser humano viver assim? E eu pensava isso, mas na hora me veio todo o filme de que aquilo que estava em mim era o que estava tentando me matar. Era aquilo que queria o meu mal, era aquilo que queria me destruir. E quando o espírito maligno, o pastor disse sai, eu senti assim como se tivesse saído 20 quilos da minha vida, do meu corpo. Sabe, eu me senti leve. Eu tive uma crise de choro, desesperado, copioso, mas era um choro diferente. Era um choro de alívio, era um choro de libertação, era um choro de entendimento do que estava acontecendo, que eu sempre quis entender e não tinha quem me explicasse. E naquele momento, Deus, através daquela libertação, abriu a minha mente, o meu entendimento espiritual, caíram as escamas. Isso foi numa terça-feira. E essa igreja tinha o culto pelo batismo com o Espírito Santo, culto do Espírito Santo, que era na quarta. Então eu fui para casa, comecei a orar em casa. No outro dia, eu voltei na igreja, porque eu queria voltar na igreja. Eu queria sentir a presença de Deus, eu queria Deus. E quando eu retorno na igreja, havia um culto, e no culto eu me lembro que era o bispo que estava pregando,
E ele dizia assim, na sua pregação muito coerente, palavra de Deus, uma igreja que muitas pessoas dizem que não tem palavra de Deus, tinha palavra de Deus pura, palavra genuína. Neste culto Deus preparou a minha libertação, preparou o batismo com o Espírito Santo, antes mesmo de me batizar nas águas, no meu segundo dia de frequentar a igreja. O bispo disse assim, se alguma coisa, às vezes na oração de batismo com o Espírito Santo, ele dizia assim, para ser batizado pelo Espírito Santo, às vezes a pessoa está 99% entregue, mas falta um perdão. Esse 1% faz toda a diferença, porque sem coração limpo não tem como você chegar a Deus. E aí na hora que ele falou isso, eu disse, Senhor, eu te entrego tudo, eu quero uma vida nova, eu quero ser batizada. E aí eu senti a presença de Deus. Eu senti o batismo com o Espírito Santo. Eu senti que Deus estava tomando a minha vida. Sabe, foi algo extraordinário. Eu ouvi a voz do Senhor. Eu me lembro que eu ouvi a voz de Deus. E o Senhor falou para mim assim, exatamente essas palavras. Eu ainda não conhecia a palavra. Claro, eu ouvia muitos filmes quando era criança. Passava muito na TV, nos canais, passavam desenhos bíblicos. A minha avó assistia muito. Mas veio uma voz na minha mente assim, minha ovelha perdida, eu te resgatei. Nunca, não haverá como me esquecer desse dia. O dia do aniversário do meu filho mais velho, do meu primeiro filho, foi o dia da minha libertação. Um dia para eu nunca esquecer. O nome do pastor que fez a libertação, o trabalho de libertação, foi instrumento de Deus nesse momento, foi o nome do meu filho mais velho, Carlos. Ele não era pastor, era auxiliar de pastor. Ele me contou um testemunho da mãe dele, foi muito lindo. Foi muito, eu chorava como uma criança, eu ficava pensando, o arrependimento veio no meu coração, ficava pensando como eu era acusadora, como eu era terrível, como eu não via os meus pecados, como eu podia, depois de sentir tantas dores, tanta maldade do mundo, como eu ainda podia acusar muitas pessoas, como eu ainda podia apontar, ver os defeitos dos outros, ver os erros dos outros, sabe, foi Deus purinho ali, tratando, trabalhando, iniciando o trabalho no meu coração. E a minha vida, eu cheguei na minha casa, eu comecei a tratar o meu esposo diferente, eu comecei a mudar, eu comecei a ser transformada, eu comecei com sabedoria, Deus foi ministrando no meu coração, comecei a mostrar a palavra para ele. Ele era católico, nada contra meu amado irmão, minha amada irmã, não estou falando aqui contra a religião, estou falando contra a questão de tradições, e muitas vezes a gente está focado ali numa coisa que a gente nem entende o que está fazendo. E isso acontecia comigo, eu fui crismada, fiz a primeira comunhão, eu vinha de uma trajetória onde na minha casa todas as pessoas faziam isso por tradição, mas não entendiam o que estavam fazendo. E nesse momento eu comecei a entender, eu comecei a ler a palavra de Deus, eu comecei a ser transformada, eu queria ser parecida com Jesus, eu queria que as pessoas vissem, claro, a gente tropeça muito, a gente é cheio de defeitos, é um processo, eu ainda preciso, muitas coisas o Senhor está fazendo, o Senhor começou a fazer até a vinda do Senhor Jesus, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Até nós chegarmos à estatura do varão perfeito, é um trabalho. Paulo, quando eu olho para as escrituras, eu vejo que Paulo só no final da sua vida, na velhice, que ele reconhece o ministério de Marcos, que ele recusou na juventude, porque o jovem era talvez precipitado em algumas coisas, e ele recusou por causa de alguma atitude que esse jovem teve. Então, no final da velhice, na velhice de Paulo, quando ele está já passando por um processo muito doloroso, de depressão inclusive, que diz no livro de Timóteo, que ele pede para Timóteo, na carta a Timóteo, ele pede para Timóteo levar para ele a sua capa, seus pergaminhos, e ele diz para trazer também consigo o jovem Marcos, porque é muito útil no ministério. Depois ele ter desprezado o Marcos, ele agora reconhece. Então só na sua velhice, a gente tem um processo muito longo, batalhas espirituais, coisas que nós enfrentamos, às vezes nós caímos, levantamos de novo, e por isso que a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia.
né? Há um processo todo de libertação, mas eu sou grata ao Senhor Jesus por tê-lo conhecido. Eu sou grata ao Senhor Jesus por saber que eu sou imerecedora, eu não mereço, mas o Senhor se entregou por mim. Ele se entregou na cruz do Calvário. Ninguém tomou a vida dele, ele desceu do céu. Ele desceu do céu, sendo um rei. Ele tendo todo o poder, ele se fez humilde. E nós muitas vezes somos soberbos, arrogantes. Eu era terrível, eu ainda sou. Quando eu olho para minha velha criatura querendo sair para fora, eu peço, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Não me deixa voltar ao velho estado. E aí tem que ter jejum, oração, palavra, para não cair de novo, porque a inclinação para a carne é a morte, mas a inclinação para o espírito é vida e paz. É vida e paz. Eu quero deixar aqui esse testemunho para ti. Eu quero te convidar a curtir, a compartilhar. Se esse vídeo falou contigo, se edificou a tua vida, se tu sente de compartilhar com alguém, deixa Deus trabalhar na vida de alguém, falar com alguém. E Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu tô aqui cuidando do tempo, porque o meu celular tá com pouca memória. Então a gente fica aqui olhando o tempo aqui e diz, vai estourar, daqui a pouco eu estouro o vídeo e eu não consigo encerrar. Então eu já quero encerrar aqui. Eu já quero orar pela tua vida, pedir, Senhor, toma a vida do teu servo, da tua serva, do teu filho, da tua filha, e ajuda ele a caminhar contigo. Ajuda ela a se lembrar das coisas que o Senhor já tem feito, de quantas vezes, mesmo sem te conhecer, a tua mão tinha guardado, a tua mão tinha livrado, a tua mão estava cuidando, porque ele já é um escolhido, ela já é uma escolhida tua. Se tu está assistindo esse vídeo, tenho certeza que tu é um escolhido de Deus. Tu é um escolhido, Deus tem um propósito na tua vida, e Ele quer te dar entendimento para as coisas do céu, porque essas coisas são passageiras aqui na terra. Senhor, abençoa o teu servo, abençoa, cobre com a tua graça, com o teu poder, dá entendimento, discernimento de espírito, fortalece, livre de todo mal, em nome de Jesus, amém. Eu nem queria terminar esse vídeo aqui, te confesso, queria ficar aqui, tô ouvindo os gritos do Emanuel lá embaixo, que hoje eu tô aqui no sótão, mas eu quero te deixar aqui o meu grande abraço, e te dizer que Jesus é lindo demais. Ele é maravilhoso, é na simplicidade que ele trabalha mesmo. É na humildade. Muitas pessoas hoje estão aí brigando na internet. Muitos irmãos, infelizmente, acabam se perdendo. A gente se perde. E eu também, muitas vezes, estava indo por um caminho aqui. Aí Jesus vem e diz, não, é por aqui que eu quero que tu ande. E aí a gente vai chegando no entendimento, né, que o Senhor ele trabalha na humildade e que todos nós somos iguais. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nenhuma carne se salvaria. Não existe nenhum motivo para nós acharmos que somos melhores uns que os outros. Pelo contrário, que o Senhor tenha misericórdia de nós para que a gente não venha cair e nos ajude a levantar os nossos irmãos que estão precisando de socorro, de ajuda, os que estão caindo, enfrentando as suas guerras, as suas batalhas espirituais e já não conseguem mais ter força para lutar. Muitas vezes nós choramos, muitas vezes eu faço vídeos aqui com o coração arrebentado. Mas para fazer a vontade do Senhor, Ele falou que no mundo nós teríamos aflições, que não seria fácil a caminhada com Ele, mas que Ele estaria comigo e contigo, até a consumação dos séculos, até o dia em que Ele vai retornar para me buscar, para te buscar, e Ele fará novos céus e nova terra, e nenhuma lágrima mais vai cair dos teus olhos, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul.
Gente, quem entende de música aí, se eu desafinei, me desculpa, eu não entendo nada de música. Mas eu sou adoradora do Senhor. Grande abraço. Fica na paz de Deus. Tchau, tchau.